Bom dia, Tião Prado. Bom dia para você que acompanha o Ponta Porã Informa. Também acompanha a Cerro Corá FM 91.5 de Pedro Juan Caballero. Falar do nosso boletim esportivo, falar dos campeonatos que estão sendo realizados. Vamos começar com o nosso Campeonato Sul-Mato-Grossense, que ontem teve a rodada inicial, os jogos de ida da semifinal, né? Então já tem aí quase definidos finalistas do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A decisão acontece no final de semana, mas ontem começou com os jogos de ida. Perante um bom público no estádio Noroeste, em Aquidauana, o Aquidauanense e o Comercial ficaram no empate sem gols, né? Ficaram no 0-0 no primeiro confronto entre as equipes pelas semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O resultado é favorável ao time da capital, né, que joga por 2 empates para se garantir na final da competição. O jogo foi movimentado e representou um desafio para o time do Colorado diante de um aquidauanense totalmente interessado na vitória. O time da casa pressionou, mas não conseguiu superar a defesa comercialina, a defesa do Colorado da capital. Agora o Azulão vai a Campo Grande, precisando da vitória para se classificar, e o Comercial joga apenas pelo empate. Em Itaporã, no estádio Chavinha, o 7 de Dourados viu a chance de avançar a decisão ficar ainda menor diante do Águia Negra. O rubro-negro de Rio Brilhante, que joga por 2 empates, deixou o Chavinha com um placar favorável de 3-1, né? E vai decidir o jogo da volta em casa também no domingo, podendo perder por 2 gols de diferença, que se classifica à final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Careca em 2 oportunidades e Salomão marcaram para o Águia Negra, enquanto que o gol do 7 foi anotado por Luiz Miguel. Ficou difícil para o 7 agora, né? Complicada a situação. Libertadores da América, Tião Prado, sem perder tempo. A noite da Libertadores foi de grandes emoções para os times brasileiros. O Cruzeiro venceu o jogo complicado fora de casa. O Atlético Mineiro passou um sufoco, mas fez a lição de casa, e o Inter deixou escapar a vitória contra o River. E o Flamengo deu vexame no Maracanã, né? Para muitos considerados vexame, porque o time do Peñarol já não é mais aquele Peñarol, e o Flamengo tinha amplo favoritismo no confronto. Mas é jogo de Libertadores, e antes de jogo de Libertadores é um jogo de futebol, né? Onde tudo pode acontecer. E o Flamengo acabou decepcionando. Entrou sim, né? Com a festa da torcida, entrou como franco favorito, talvez isso tenha atrapalhado. Maracanã lotado, o Flamengo acabou decepcionando a sua torcida, perdeu por 1-0 com gol de Viatri já nos minutos finais. Com o resultado, os uruguaios brasileiros dividem a liderança do grupo D, né, com 6 pontos, com a vantagem para o Peñarol, que tem um gol a mais, né, no saldo de 3-2. O Gabigol foi expulso, né, em uma das suas piores apresentações nesta temporada. O Mengão foi derrotado pelo Peñarol do Uruguai no Maracanã por 1-0. Perde liderança aí no grupo D, mas tá na mesma pontuação aí do Peñarol, né? Apático e em muitos momentos nervoso, aí que eu falo. O time jogou realmente bastante nervoso, bastante ansioso, teve chances de gol, mas aí é aquela história do oba-oba, né? Aquela história do favoritismo, né? E que muitas vezes a imprensa acaba atrapalhando o time, porque joga esse favoritismo, joga esse peso do favoritismo para os jogadores, e aí, né, às vezes não dá certo, e acaba aqui complicando o time. E o Gabigol, né, ainda foi expulso, né, aos 15 minutos do segundo tempo, que acabou atrapalhando ainda mais os planos do Flamengo de sair com uma boa vitória. Já o outro brasileiro que parecia se encaminhar para um vexame era o Atlético Mineiro, mas o Galo foi buscar o resultado no sufoco e conquistou a primeira vitória na competição. O time de Levir Coupe recebeu o modesto Zamora da Venezuela no Mineirão, saiu perdendo por 2-0, mas virou a partida com gols de Maicon Bolt, Vinícius e Fábio Santos. A vitória levou o Galo aos 3 pontos, agora ocupando a 3ª colocação. O líder do grupo, desse grupo, que é o grupo E, é o Cerro Porteño, com 9 pontos, 100% de aproveitamento, seguido pelo Nacional do Uruguai com 6, e o Zamora ainda não pontuou. Vida difícil pro Galo aí, né, que perdeu as 2 primeiras partidas do grupo, agora conseguiu vencer a primeira, é o terceiro com 3 pontos. O melhor resultado entre os brasileiros foi o do Cruzeiro, líder do grupo B, com 100% de aproveitamento. O time de Mano Menezes chegou aos 9 pontos com vitória por 1-0 sobre o Emelec em Guayaquil, no Equador. Rodriguinho marcou o gol da partida mais uma vez. A equipe brasileira lidera a chave com 9 pontos, seguido pelo Deportivo Lara
que bateu o Huracan por 2-1 e chegou a 4 pontos. O Emelec com 2 é o terceiro, seguido pelo Huracan com 1. O Inter ficou no quase, né? No maior clássico da noite, com o Internacional e River Plate se enfrentando no Beira-Rio, em Porto Alegre. O time brasileiro chegou a abrir 2-0, com gols de Nico Lopes e Edenilson, mas Lucas Prato, cobrando pênalti, e De La Cruz, em uma linda cobrança de falta, acabou deixando tudo igual. Com empate por 2-2, o Inter lidera o Grupo A com 7 pontos, seguido pelo Palestino do Chile com 4, o River é o terceiro com 3, e o Alianz Lima do Peru é o lanterna com apenas 1 ponto até aqui. Na Copa do Brasil, vamos à rodada da Copa do Brasil. 2 times paulistas que entraram em campo ontem à noite pela Copa do Brasil se deram mal. O Corinthians, em plena Arena Corinthians, perdeu para o Ceará por 1-0, com o goleiro Cássio expulso, mas se classificou à quarta fase porque na ida tinha vencido por 3-1. Enquanto isso, a Ponte Preta, ainda pela primeira fase, perdeu para o Modesto Aparecidense por 2-0 e acabou sendo eliminada. O que aconteceu com esse jogo aí, né? Esse jogo aí foi no tapetão, a Ponte conseguiu cancelar essa partida, alegando interferência externa do árbitro do jogo em que ele foi eliminado pela Aparecidense na primeira fase por 1-0. Esse jogo aí, o TJD deu ganho de causa para a Ponte Preta, e de nada adiantou a Ponte Campineira conseguir a impugnação da partida realizada no dia 12 de fevereiro. Na noite de ontem, o time campineiro foi derrotado mais uma vez pela Aparecidense de Goiás por 2-0 no estádio Aníbal Batista e deu adeus ainda na primeira fase da Copa do Brasil. O jogo, realizado há quase 2 meses, havia terminado com a vitória da Aparecidense por 1-0, mas o jogo foi impugnado no STJD, porque o STJD entendeu, né, que houve interferência externa no gol anulado do Hugo Cabral, nos minutos finais, o gol da Ponte Preta. Com a eliminação precoce, que não estava nos planos, a Ponte pensa exclusivamente agora na Série B do Campeonato Brasileiro, não há outra coisa a fazer para a Ponte Preta. Mais uma vez, o Corinthians decepcionou a Fiel ao perder em casa, desta vez para o Ceará, com um gol de Roger, curiosamente, seu jogador na temporada passada. Mas de nada adiantou, né? O Corinthians visivelmente também jogava sem interesse nenhum na partida, acabou sendo castigado com a expulsão do Cássio, né? E com o gol que tomou no final. Apesar do tropeço, o regulamento favoreceu o Corinthians, que tinha feito grande vantagem no Castelão em Fortaleza, quando venceu por 3-1. Terminou com o melhor saldo, 3-2, e agora vai esperar o sorteio da quarta fase. Num jogo emocionante de 6 gols, o Londrina confirmou sua vaga na fase da próxima fase da Copa do Brasil, empatar, né, por 3-3 com o Botafogo da Paraíba, no Estádio do Café, no norte do Paraná. O time paranaense tinha vencido por 2-0 e agora empatou. E em Lucas do Rio Verde, o Fluminense não se arriscou e optou por jogar pelo regulamento. Segurou o empate sem gols com o Luverdense, dentro do Pastas Emas, e agora vai decidir em casa no dia 10, quarta-feira, no Maracanã. Para avançar, o tricolor das Laranjeiras só precisa vencer por qualquer placar. No Frasqueirão, em Natal, no jogo de ida, o ABC venceu o Santa Cruz por 1-0, né, com gol de Rodrigo Rodrigues aos 35 minutos do segundo tempo. A vitória foi suada e conquistada diante de um público inferior a 2.000 torcedores. O jogo da volta acontece no dia 10. Então são jogos, né, que aconteceram pela Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Sul-Mato-Grossense, né? E também teve Sul-Americana, mas os resultados da Sul-Americana nós vamos trazer amanhã. São essas as informações que tinham falado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Ponta Por Informa, também na seu Corá FM 91.5.